fazer um pouco melhor, levar mais a sério e ter um pouquinho de paciência também para que o efeito do exercício vá se distribuindo e sendo metabolizado pelo organismo. E a pessoa muitas vezes quer o efeito imediatamente. Se você, então vamos repetir para deixar bem claro, se você precisar de acupuntura, não é porque faz yoga que não pode fazer acupuntura. Poder pode. Precisou realmente, faça. Mas verifique primeiro se está precisando. Porque se você for brincar de mexer nos pontos, estragou todo o trabalho que você estava fazendo de organização ali em cima. Então, eu já vi quantas pessoas eu vi que de manhã acordam e fazem primeiro do-in, agora yoga. Primeiro do-in, depois yoga, ou vice-versa. Ora, aí não. Aí realmente dá choque de egrégoras, porque você está embaralhando duas coisas. Ou você faz uma ou você faz outra. Quer fazer do-in toda manhã? Para com yoga. Ou quer fazer yoga? Para com do-in. Agora, precisei hoje de do-in. Então tudo bem, vai lá e faz hoje o seu do-in. Ou a sua acupuntura, ou o seu shiatsu. Por causa disso aqui, para você não interferir no fluxo que já vem balanceado. Quando a energia passa por um canal destes, cada canal tem um diâmetro, tem um calibre diferente. E quando a energia passa por ali, produz um som, uma vibração diferente. Vocês conhecem um instrumentozinho para afinar instrumentos musicais, chamado diapasão? Todo mundo conhece, né? Você pega aqui o diapasão, dá uma batidinha discreta aqui, e aí você já tem aquela nota. Tem diapasões de várias notas, vários tipos de afinamento, e é com isso que muitas vezes o músico vai afinar o seu instrumento. Mas existe um outro chamado diapasão de sopro, que é uma coisinha assim, como se fosse uma flautinha sem orifícios, só um para entrar e outro para sair o ar. Então vamos dizer que esse seja um diapasão de dó. Você sopra e produz aquele som que você quer. Isto é como se fossem diapasões de sopro. Quando o sopro prânico passa por aqui, produz uma determinada vibração. Essa vibração é a letrinha sânscrita ou o Vidya Mantra da pétala. Pétala ou nadi, é a mesma coisa. Pétala ou nadi. Então, quando você faz a fusão destes quatro sons, você tem o som do chakra, que é este aqui. E este som é o som, não é? Lam. Agora, vamos parar com brincadeira. Como é que pode um som influenciar um órgão? Vamos parar com esses misticismos. Como é que pode um simples som, uma palavra mágica, e você dizer aquilo e de repente energias começarem a fluir dentro do seu organismo a ponto de mudar o tônus muscular, a ponto de interferir na sua saúde, a ponto de despertar aptidões diferentes e até paranormalidades, estados de consciência, percepções? Então vamos ver como. É que o som, ele produz uma vibração, que é física, obviamente é física. Essa vibração física vai influenciar outros corpos que tenham sintonia com aquele som. Então vamos ver alguns exemplos. Os músicos às vezes gostam de brincar com os leigos, colocando um violino aqui assim, na cadeira, e aí vindo aqui para o outro lado e tocando o seu violino, e o outro que está afinado de forma igual começa a tocar, começa a responder lá, sozinho, sem que ninguém ponha a mão nele. Diz-se que está tocando por simpatia. Magia, né? Se fosse na Idade Média, ia todo mundo para a fogueira. E o sitar, como é que funciona? Aquele instrumento hindu, ele tem algumas cordas em cima e outras cordas embaixo. As cordas de baixo não podem ser tocadas, a mão do músico não alcança. Elas tocam por simpatia. Ele toca as cordas de cima e as de baixo respondem e vibram por simpatia. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo. Quem serviu o exército?
tossindo em toda a sala. Aí a gente vem marchando, 1, 2, chega na cabeça da ponte e o sargento diz, quebrar o passo, atravessa andando. Aí todo mundo atravessa andando, então, aí chega do outro lado, de novo, ordinário marche, 1, 2. Por que não atravessou a ponte marchando? Ocorre que no passado, um dia, um pelotão desabou a ponte tudo. E concluíram que era sabotagem, né? O inimigo sabotou a ponte. Procuraram, não acharam nenhum indício de explosivo, nem de coisa alguma, mas que foi o inimigo, foi. Veio outro pelotão e brum, desabou também. E como o ser humano é muito inteligente, é muito rápido, depois de uns 100 e tantos pelotões que desabaram das pontes, é que eles começaram a descobrir que as pontes não aguentavam, não era o peso dos soldados, não aguentavam a vibração rítmica da batida dos pés dos soldados. E podia ser ponte de madeira, de ferro, de pedra, fosse o que fosse. Se entrasse em sintonia, se entrasse em ressonância, vinha abaixo. Aliás, vocês que assistem Discovery, de vez em quando vocês devem ter visto uma ponte sobre o rio Potomac, que começou a fazer assim, uma ponte pêncil, e dali a pouco veio abaixo, mas não estava ventando, não havia terremoto. Então os caras começaram a fazer inquéritos e pesquisas, isso, aquilo, para ver quem foi que roubou no material e quem foi que errou nos cálculos. E finalmente concluíram, os cálculos estavam corretos, o material estava correto. O que ocorreu é que uma leve brisa entrou em ressonância com aqueles fios que sustentam a ponte pêncil, que funcionaram ali como se fosse uma harpa. E aquilo ali começou a vibrar, e veio tudo abaixo. E agora uma experiência para você fazer em casa, aquelas que a gente aprende no primário. Construa uma trave de madeira com 3 varinhas. Amarre aqui um barbante com um determinado comprimento, um determinado peso. Aqui outro, e aqui outro. E aqui você pode colocar um igual àquele. Mesmo comprimento, mesmo peso. Isso vale a pena fazer em casa, que é interessante. Ou até fazer para os seus alunos, para eles verem a influência da ressonância. É uma experiênciazinha de física que no colégio primário vocês fizeram, mas já se esqueceram. Aí você pega aqui a segunda, não mexe na primeira. Traz aqui em cima e solta. Aí ela descreve um movimento pendular e as outras não se movem, obviamente, você não mexeu nelas. Aí você pega a terceira, solta, e ela oscila gostosamente, sozinha, as outras ficam paradas. Mas se você pegar esta aqui e fizer um movimento pendular, dali a pouco a outra começa também. E as duas vão se mover juntas. Outra vez, magia, né? Magia é o nome que se dá à ciência quando a gente ainda não conhece suas leis. Toda vez que a gente não sabe explicar alguma coisa, é obra do diabo ou é obra de alguma divindade. Assim também, no caso dos mantras, as pessoas com menos conhecimento dessa arte e dessa ciência, no passado atribuíram aos mantras algum poder espiritual, sobrenatural. Hoje sabe-se que não tem nenhum poder espiritual nem sobrenatural. Os mantras atuam basicamente por ressonância. Então, quando você consegue atingir o mesmo comprimento de onda que é desse chakra, na repetição desse som, repetido, você vai atuar nele e ele vai reagir. Agora, uma coisa super interessante que o estímulo ao sistema, a sistematização das coisas, é um estímulo à disciplina e, ao mesmo tempo, é uma garantia para a nossa segurança, é que você vai ler depois no livro Faça Yoga, no capítulo de regras, as regras de segurança. E 2 dessas regras são que qualquer técnica, por mais poderosa que ela seja, ela produz um efeito muito discreto.
ela precisa ser repetida, 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 repetida. Aí esse efeito vai criando uma acumulação. Ele atua por acumulação. E depois, a técnica pode ser poderosíssima. O efeito dela é muito discreto, a menos que você associe com outra técnica. Então você tem assim, um pranayama que é um perigo. Você faz e não acontece nada. Ué, mas não era tão perigoso? Os livros não diziam, cuidado com esse pranayama, você pode levitar, bater com a cabeça no teto. E não aconteceu nada. Vai acontecer se você fizer o pranayama junto com o asana, e junto com o mudra, e junto com o bandha, e junto com um mantra, e junto com uma mentalização. À medida que você vai associando técnicas, a cada técnica que você incorpora, aquilo ali fica realmente mais dinamizado, mais poderoso. E depois é a repetição. Então, esses dois fatores, o fator associativo e o fator da repetição, se você não observa um deles, o efeito fica muito discreto e não vai te fazer mal nenhum, porque quando você perceber que não tem estrutura para aquilo ali, dá tempo de parar. Vamos supor que você esteja fazendo uma prática muito avançada para você, muito avançada para o seu tempo de yoga, ou muito avançada para a alimentação que você tem. Você hoje já está com uma alimentação clean, super biológica, mas se empapuçou de carne até o ano passado. Ainda está tudo no organismo. Algumas pessoas eliminam mais rápido, outras demoram mais para eliminar. No que você vai fazendo as práticas, você vai tendo tempo de observar. Se você não está administrando bem a energia, dá tempo, é só você reduzir o ritmo, ou, em casos extremos, por sugestão, por ordem do seu monitor, até parar, e pronto, não tem risco nenhum. Então, quem tem medo de Kundalini é por ignorância. Não tem realmente risco efetivo algum. Vou deixar esse teatro aqui, porque nós temos mais uma coisinha a comentar daqui a pouco. Primeiro vamos terminar o desenho do Muladhara Chakra. Por trás deste desenho, da letra, você encontra um outro. Quando isso é desenhado em lâminas, papel ou qualquer outra substância, as tintas são tintas transparentes. Então, você vê um desenho sobre o outro. Aqui com giz não dá, fica um pouco embaralhado. Mas o desenho que está por trás é este. Este desenho, vamos colocá-lo então aqui. Este desenho indica que neste chakra há uma válvula de retenção. Existem 3 válvulas. Essas válvulas chamam-se granthis. Granthi significa nó. Cada um desses nós dá uma proteção num determinado nível de evolução. Existe o Granthi de Shiva, o Granthi de Vishnu e o Granthi de Brahma. Onde você encontrar esse desenho, você sabe que ali há uma válvula para te proteger. Os chakras que têm estas válvulas são Muladhara Chakra, lá no períneo, Ajna Chakra no intercílio e o Anahata Chakra no coração. Na altura do coração. Vou desenhar aqui também, está marcado aí. Ora, este símbolo o que é? O triângulo representa o desenho dos pelos pubianos na mulher, que chama-se Yoni, que é o nome do sexo feminino, o nome do órgão sexual feminino. E o outro,
faz alusão ao sexo masculino, ao órgão sexual masculino, chama-se linga. Quando eles estão interpenetrados, quando o órgão masculino interpenetra o órgão feminino, chama-se a este símbolo yonilinga. E o yonilinga é o símbolo do Granthi. Também é o símbolo de outras coisas. Há várias outras coisas que são simbolizadas, sempre aludindo à segurança, proteção, reverência, sempre coisas positivas. Você vê como é diferente a cultura hindu antiga, porque a atual é diferente, não é tanto assim, né? A cultura hindu atual é bem parecida com a cultura cristã, com a cultura judaica, talvez até por influência do convívio, da colônia, né, do período de colonização, mas acabou se tornando um sistema muito repressor e muito moralista. Hoje, a moral vitoriana está muito mais em prática na Índia do que na própria Inglaterra. Mas sempre alude a coisas positivas, né? Esse símbolo, por exemplo, entre outras coisas, é o símbolo da Mahashakti. É o símbolo também da Mahashakti na escola antiga. A Shakti, nós acabamos não comentando na primeira aula, que não deu tempo. A Shakti é a companheira tântrica e não forçosamente é uma pessoa que tenha contato com o outro, pode não ter contato nenhum, mas se ela tem o poder de catalisar a energia nos outros, nos homens, então ela é uma Shakti, quer dizer, ela é uma energia, ela é uma pessoa que produz, cria reação. Depois tem a Mahashakti e tem uma outra categoria chamada Devi. Com o tempo, vamos ver se na próxima aula a gente complementa com esses dados. Anotem aí para me lembrar. Na próxima aula a gente comentar sobre as Shaktis dos 4 elementos, o que é a Shakti, o que é a Devi, o que é a Mahashakti, porque na próxima aula é bate-papo, né? A gente vai trocar ideias, não é para perguntas, é para troca de ideias, é para a gente conversar. Então, esse símbolo está ligado a coisas positivas. Na nossa cultura, está associado a coisas negativas. Claro, eu sei que você não, mas no contexto em que a gente vive, se você apresentasse um desenho desses mais ocidentalizado, mais explícito, não seria um desenho que você poderia colocar na parede da sua sala de jantar. Então, quer dizer, não é um símbolo louvado, cultuado aqui no Ocidente. E para o hindu, já o linga é um símbolo sagrado, é um símbolo de criação, é um símbolo de fertilidade, é o símbolo do próprio Shiva. Mas o que é essa válvula? Essa válvula de retenção, chamada Granthi, está aqui para evitar, e também nos outros, para evitar que a energia suba além do ponto que você tem condições de administrar, de metabolizar, e também para evitar que ela desça aquém deste ponto. Nós nascemos já com a energia da Kundalini na base da coluna. Em termos comparativos, seria assim. Nós temos aqui o nosso planeta e lá no centro do planeta um magma ígneo, que é chamada Kundalini do planeta. Nós somos filhos dele, né? Nós somos filhos da Terra, nós nascemos com os elementos, tanto físicos quanto energéticos, da Terra. Então nós nascemos também com a Kundalini dentro de nós. E aqui tem uma coisa interessante, imagine aqui um yogizinho sentado, meditando e tal. A Kundalini dele está aqui, ó, bem em contato com a Terra. E aqui em cima, aqui ele tem a polaridade negativa, base da coluna. E aqui ele tem polaridade positiva no alto da coluna, no alto da cabeça. E com isso, ele vai, de certa forma, entrar em sintonia com essas energias que são telúricas, portanto de polaridade negativa,
ou cósmicas, portanto de polaridade positiva. E ele aqui vai estar com a coluna bem ereta, ele vai estar permitindo que essas energias da Terra, que normalmente são dispersivas, subam em direção ao cosmos. Vamos voltar lá para a nossa estrutura fisiológica da Kundalini. Então, estas válvulas evitam que esta energia com a qual nós nascemos desça. Mas como é que vai descer aquém do ponto mínimo em que nós temos a nossa coluna? Bom, acontece o seguinte. Nós vamos tentar assim imaginar que isso aqui é um cidadão de lá. Aí temos aqui a coluna. E temos aqui os caules que vão resultar aqui, finalmente nos chakras. Olha só que interessante. Este chakra aqui é o terceiro. 1, 2, 3. Mas quando ele aparece na frente do corpo, ele aparece abaixo do outro. Lá estão os chakras. A Kundalini está aqui na base da coluna. Mas antes de prosseguir, vamos dar uma explicação. Quando você vir um livro publicado, um livro de autor hindu, um livro publicado na Índia, ele vai mostrar os chakras em linha, um acima do outro, em linha reta. Quando você estudar os chakras através de livros de ocidentais, procedentes da teosofia, antroposofia, biose, rosicrucianismo, você vai encontrar os chakras deslocados para o lado, um que devia estar acima está abaixo. A razão é a seguinte: o ocidental não gosta de Kundalini, tem medo. Mas o hindu tem na Kundalini a razão de ser de tudo isso. Afinal, é o motor que coloca os chakras para funcionar. E a Kundalini é também aquela carga explosiva que no momento em que você detona, ocorre o Samadhi. Tanto que no livro Kundalini Yoga, que é um dos livros indicados como bibliografia desta aula, Kundalini Yoga, de Sivananda, editorial Pierre, de Buenos Aires. Ele diz claramente: nenhum samadhi é possível sem Kundalini. Perfeito, não tem definição melhor. Então, se nenhum samadhi é possível sem Kundalini, fazer yoga e não despertar a Kundalini não funciona, não ocorre nada, não acontece coisa alguma. Houve uma inversão de valores, as pessoas fazem yoga hoje no mundo inteiro, inclusive na Índia, para receber um benefício imediato, um benefício físico, um benefício estético, um benefício para a saúde. Mas, espera lá, o yoga não é isso, não foi projetado para isso, ele não foi criado com essa intenção. Esse manancial, esse universo de técnicas que a gente tem, está aí para nos oferecer muito mais do que simplesmente resolver as mazelas do trivial diário. Então, o que é isso que o yoga tem para nos oferecer? É esse estado de consciência, de superlativa lucidez, que nos conduz ao autoconhecimento, e o nome disso é Samadhi. Mas Sivananda, que foi considerado como um iluminado, nos diz que nenhum Samadhi é possível sem Kundalini. Então Kundalini é a base de tudo, mas o ocidental tem medo. Tem medo porque Kundalini, nós vimos no início,
que etimologicamente significa aquela, é feminino, que tem aqui a última letra longa, é aquela que tem a aparência de uma serpente. Pronto, agrediu um dos nossos tabus mitológicos, do cristianismo, do judaísmo também, né? A serpente que nos fez perder o paraíso, que nos fez cair em pecado. Ainda por cima, essa serpente é considerada como uma serpente ígnea, fogo do inferno. Agrediu 2 tabus mitológicos nossos. Mas ainda por cima está relacionada com o quê? Períneo, zona sexual, e a própria descrição, a própria definição de Kundalini é uma energia física de natureza neurológica e manifestação sexual. Pronto, atingiu 3 tabus de uma vez só. É compreensível que os ocidentais, de uma cultura judaico-cristã, tenham pavor de Kundalini, mas é um pavor tribal, né? Vamos compreender isso, vamos admitir isso, que não tem nada a ver com uma justificativa plausível. Enquanto que os hindus se interessam pela Kundalini em si, portanto eles estudam a ascensão dessa energia pelo sistema nervoso, então eles vão estudar a coisa na raiz do chakra. O ocidental vai estudar na flor do chakra, como sempre, periféricos, né? Nós estamos sempre periféricos, estamos só orbitando, mas não queremos entrar na coisa. Então, olha que bonito, eu estou fotografando o seu chakra com uma câmera Kirlian, olha que bonito. Eu vou organizar os seus chakras, eu vou dar passe nos seus chakras e tal, mas o que adianta isso se você não ligou o motor? Você tem que ligar a energia central. É ígnea, é energia pura. Então, essa energia, nós nascemos com essa energia. As práticas de yoga vão fazer com que essa energia ascenda pelo sistema nervoso até o cérebro. Se não fizermos yoga, isso vai acontecer na mesma, só que vai levar muito mais tempo. As práticas de Swastika Yoga têm a característica de evoluir o ser humano 1 milhão de anos em uma década. Então, está perfeitamente compreensível que sem yoga também acontece, mas vai subir alguns milímetros. Você precisaria de alguns milhões de anos para conseguir fazer com que essa energia, evolutivamente, em termos raciais, em termos de espécie, que essa energia chegasse lá em cima. Ou então você tem que exercitar, você tem que cultivar. É a mesma coisa, se você pegar um ser humano e disser assim, vamos fazer uma educação bem natural para o nosso filho? Vamos. Então deixa ele falar como ele quiser, andar como ele quiser e comer como ele quiser. O que você vai ter? Um ser humano talvez não se ponha de pé, talvez ele ande de 4. Provavelmente ele não vai articular a palavra, porque não lhe ensinaram, não foi cultivado. Ele vai usar alguns urros e vai comer chafurdando a cara dentro do prato de comida. Então, na verdade, o que é a civilização? É a cultura, é o cultivo. E nós vamos cultivar essa energia se isso nos interessar, se não interessar, não. E vamos também cultivá-la até onde nos interessar. Nós vamos fazer esse trabalho até este determinado ponto. Chega, não quero mais, para, não vai além. Até que você tenha estrutura para subir mais. Bom, e essa energia só pode subir, não pode descer, porque nós não temos coluna cá para baixo. Mas, se você fizer práticas erradas, você consegue um milagre. Se você acende um fósforo, o fogo não cai, né? A tendência do fogo é subir, isso é uma energia ígnea, a tendência dele é subir. Mas tem pessoas que misturam técnicas, misturam escolas, misturam egrégoras, fazem tudo errado. Ou então dentro da mesma egrégora, seguindo um mesmo instrutor, o instrutor diz para fazer uma coisa e o praticante faz outra. Tem aqueles 2 dispositivos de segurança, que é o fator acumulativo e o fator associativo. Mas tem gente que consegue burlar estas 2 regras de segurança e acaba se machucando. Na nossa linha de yoga, felizmente, não temos nenhum único caso a relatar. Mas em outros ramos de yoga, eles relatam isso por escrito nos seus livros. E realmente eu fico pensando cá comigo. Eles relatam tantos acidentes
tanta gente que ficou doente, que teve problemas sérios, que morreu, que se suicidou, que enlouqueceu, que virou um sátiro. E será que ele não tem vergonha, não, de confessar isso no livro? Tem um coronel lá do Rio de Janeiro que confessa isso nos livros dele, que um praticante de yoga lá de Curitiba despertou o Kundalini, como eles chamam. Bom, os caras não sabem nem a polaridade da energia, lógico que vai dar errado. E se matou. O outro não sei onde despertou o Kundalini e enlouqueceu. O outro não sei onde mexeu com o Kundalini e está no hospício até hoje. Eu teria vergonha de fazer esses relatos todos, porque é uma confissão de incompetência daquele tipo de yoga. É claro que aquele yoga não funciona,